A mensagem de Jesus, Marcos capítulo 1, versos 15 e 16, ele chega dizendo, o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, e diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos dois imperativos, arrependam-se e creiam. Agora, não nos seriam mandado arrepender se o homem não tivesse responsabilidade alguma no arrependimento. Se é Deus que determina unilateralmente o arrependimento, você não precisa mandar ninguém fazer. É só deixar que Deus o faça. Agora, quando a Bíblia ordena que nos arrependamos, significa que tem a nossa parte. O problema é que às vezes alguns grupos pegam o imperativo e dizem, é responsabilidade humana. Os outros pegam, o Espírito Santo convence, a bondade de Deus diz, é divino. E de vez em quando alguém nos pergunta, e aí, é um ou outro? Eu falei, gente, a Bíblia não se contradiz. Não é um ou outro. É tanto um quanto o outro. São ambos. E a única forma de você equilibrar os dois é entender que Deus faz a parte dele, mas nunca sozinho. E o homem precisa corresponder com Deus. Nós chamamos isso de interação. Então, o Espírito Santo também é chamado em 2 Coríntios 4,13 de o Espírito da fé. Mas nos é ordenado crer. Efésios capítulo 2 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, tanto a graça que salva, como a fé, que Romanos 5,2 diz dá acesso à graça, procede de Deus. Romanos 12 diz que ele repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Evidente que a fé procede dele. Mas a minha responsabilidade de usar os recursos que me são oferecidos e de corresponder é inquestionável. Porque temos participação humana. Nós podemos falar sobre o que vem depois da conversão. Gálatas capítulo 5, verso 16, um texto que eu citei semana passada. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai é uma ordem que nos é dada. Logo nós temos uma responsabilidade. Agora, eu e você precisamos entender o seguinte. Se o Espírito Santo fizesse tudo sozinho, não precisaria nos ser mandado andar nele, caminhar nele. Mas só nos foi mandado porque nós temos responsabilidade. Romanos capítulo 8, verso 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra traduzida guiado, um dos seus sentidos e possibilidade de tradução é ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Esse vai ser o assunto das nossas conversas nos próximos domingos. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito guia, é importante entender que a Bíblia não diz que ele arrasta. Dá para entender a diferença? Então, ele não força, ele não te obriga. E eu quero que a gente possa olhar isso, não só na perspectiva da vida cristã. Eu quero que a gente possa, quando eu falo da vida cristã, no sentido de salvação, de santificação, de desenvolvimento daquilo que é pessoal. Quando falamos tanto da obra do Espírito Santo em nós, no sentido de experiências, como falamos da maneira como ele deseja nos usar, a operação dos dons, a unção, aquilo que diz respeito ao serviço e vai tocar a vida de outros, que eu quero chamar e classificar em segundo lugar agora de o mover do Espírito Santo. Isso também tem a natureza de interação. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 47. E nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o 5. Depois, na sequência, nós vamos ler do 6 ao 12. Então seria interessante você deixar a Bíblia aberta ou o texto aí marcado. E a gente precisa entender uma visão que está por trás do livro de Ezequiel. Ezequiel profetiza durante o tempo do cativeiro, quando a nação, tanto de Israel como de Judá, ambos reinos divididos, tinham chegado ao clímax, ao apogeu da apostasia. É o pior momento espiritualmente falando da história da nação. Logo no capítulo 3, Ezequiel tem uma visão da glória de Deus se retirando do templo. De Deus dizendo, por causa dos pecados de vocês, eu estou fora, não brinco mais, estou abandonando vocês. São palavras duras de juízo. Mas lá no final do livro, começa todo um tom e uma conversa sobre restauração. No capítulo 37, por exemplo, Deus dá a Ezequiel a visão do vale de ossos secos. Ele vê um vale com muitos ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel dá uma resposta bem evasiva e diz, Senhor, tu sabes. Tipo assim, eu é que não me arrisco a falar sobre isso. Porque está olhando algo que humanamente é impossível. Mas de repente na visão ele vê que os ossos começam a se mexer, aquela barulheira de cada osso se ajustando ao seu osso, os esqueletos se organizando, daqui a pouco começam a aparecer músculos, tendões, daqui a pouco eles começam a se encher de carne, daqui a pouco a pele os reveste, mas ainda assim o que ele tem é um exército de cadáveres. E o Espírito diz a Ezequiel na visão, profetiza, vento que vem dos quatro cantos sopra sobre eles. E é o que eu e você sempre precisamos parar para entender, é quanto a ideia de vida está relacionada à ação do Espírito.
E aí quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz, o Espírito entrou neles e se levantou um exército poderoso. Qual era a mensagem? O Senhor diz, a casa de Israel está dizendo, acabou-se a nossa esperança. E Deus está dizendo, eu vou restaurar vocês.